Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre avaliação de risco. Podem perguntar aí, Tati, tem diferença entre APR e avaliação de risco? Tem, pessoal. Pode ser que na sua empresa eles solicitem tanto a avaliação de risco quanto a APR, tá bom? Então depende de empresa para empresa, como eles vão chamar. O que importa é vocês entenderem o fundamento, para que serve, como vou usar, tá bom? Não se esqueça de assistir todas as aulas. O que eu falo um pouquinho numa aula, o que eu falo em outra, pode ajudar vocês. O canal ele fala muito com o pessoal que está pensando em cursar segurança do trabalho, quem está cursando, quem já cursou há muitos anos, precisa de uma revisão, ou para quem se formou agora e está precisando de dicas, orientação, tá bom? Então, essas aulas são feitas para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, levar mais conhecimento. Então, vamos lá. Avaliação de risco. Pessoal, o que acontece com a segurança do trabalho? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, o nosso papel, tá? O papel da segurança do trabalho é o quê? Que não ocorra acidentes. A gente sabe disso. E é horrível quando acontece um acidente dentro de uma empresa. Muito ruim, tá bom? Então, qual é o nosso papel? Cuidar da saúde e segurança. Tati, mas como eu vou fazer isso? Você pode estar aí se perguntando, gente, eu vou cursar e se acontecer? Calma, pode acontecer? Infelizmente, sim. Mas o que eu vou fazer para que não ocorra? Então, o meu objetivo é que não tenha acidentes. Outro detalhe, pessoal, eu falo muito de gestão e campo. Eu falo, tem muito técnico que fica mais no campo, tem mais técnico de gestão. Hoje, as empresas estão muito focadas em gestão. É importante? Muito importante, né? A gente fazer uma boa avaliação, a gente ter uma PR, a gente ter um plano de ação, a gente ter uma estratégia de segurança, fazer os procedimentos, muito importante. Mas também é importante a gente conhecer o nosso time e estar na frente de trabalho. Então, o campo também é muito importante para que não ocorra acidente. Pessoal, nem que vocês tenham que falar 30 mil vezes do mesmo assunto, falem, tá bom? É melhor a gente ficar repetindo do que acontecer um acidente. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês. É muito importante vocês entenderem o risco, vocês olharem e falar, aqui tem um risco de tal acidente, vamos eliminar? Não consigo eliminar? Como é que a gente vai fazer? E a gente vai falar disso aqui nessa aula hoje, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder entender sobre a avaliação de risco. Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário e assistam todas as aulas. Bora lá. Risco, né? O que é? O risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição, né? E aí a gente vai falar, mas o que é perigo, né? Perigo é a fonte geradora capaz de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador. E o risco é resultante da exposição a determinado perigo, tá, pessoal? Então, a gente entende que se eu fizer um trabalho, eu até trouxe aqui para vocês uma imagem. Se eu fizer um trabalho à altura, olha esse aqui, olha aqui, ele não está correndo um risco, qual o risco? De queda. Se ele cair, ele vai machucar, correto? Correto. Tati, então qual é o meu papel como técnico, supervisor, gerente de segurança, o que for de segurança do trabalho? Qual é o meu papel? Eu tenho que identificar os riscos, né? Que a gente sabe que tem um perigo. Então, assim, eu tenho que identificar os riscos para quê? Para que meu colaborador trabalhe com segurança. Então, é disso que a gente vai falar, tá bom? Então, é muito importante vocês fazerem essa avaliação de todas as atividades, pessoal, tá bom? Vamos lá. Identificação dos riscos. Deve ser identificado a probabilidade dos perigos virem a se concretizar. Então, eu tenho um perigo de queda, né? Então, eu tenho um perigo no trabalho à altura, eu tenho um perigo no trabalho a quente, eu tenho um perigo do colaborador que está dirigindo. Então, né, gente, a gente sabe que tem. Qualquer atividade, a mais simples, e aí que está o detalhe. Às vezes a gente foca tanto, igual eu falo muito de altura, mas uma atividade simples, às vezes um colaborador vai fazer uma atividade que não tem altura, não tem espaço confinado, não tem ar quente, não tem. Ele vai fazer uma simples atividade que ele faz todos os dias na rotina dele e pode sofrer um acidente. Tati, e agora? Primeiro, pessoal, você tem que treinar bem o seu time, tá? Vocês têm que entender que mesmo na atividade mais simples, os detalhes são importantes. Por isso que eu falo para vocês, observem os detalhes, como eu falo para o meu time, tá bom? Então, para a gente
levar o nosso time com segurança, trabalhar com segurança, a gente precisa disso. Avaliação dos riscos. Os riscos identificados devem ser avaliados qualitativa e quantitativamente, tá, pessoal? A fim de estimar, classificar e dimensionar a probabilidade de ocorrência de danos potenciais, tá? O que pode aí vir gerar um acidente. Aí vocês vão me perguntar assim, Tati, mas como é que eu faço essa avaliação quantitativa? Ela é baseada em medições e números, tá? Enquanto a avaliação qualitativa é baseada em observações e significados, entendeu, pessoal? Então, é a diferença de qualitativa e quantitativamente, tá? Então, é de qualidade, quantidade. A gente tem que entender que é importante a gente estar muito preocupado com a parte de avaliação quantitativa, tá? E qualitativa também, tá bom? Para que a gente possa aí identificar, elas são muito importantes para fornecer uma visão melhor, tá bom? Vocês entenderam? Tá, controle. Após avaliados os riscos, devem ser aplicadas medidas de controle e prevenção aos riscos considerados. Os riscos que estejam sob controle devem ser monitorados frequentemente para garantir um nível de segurança adequado. Pessoal, a gente sabe que a gente tem atividade que não tem como a gente eliminar o risco, correto? Então, a gente tem que fazer o quê? O controle e prevenção. Eu sei uma atividade, ela é crítica, então o que eu vou fazer? Então, eu vou seguir o meu procedimento, por isso vocês têm que fazer o procedimento certinho de vocês, tá o quê? Monitorando. Então, eu tenho que estar atenta àquela atividade, eu tenho que estar com meus colaboradores entendendo os riscos da atividade. Não adianta a gente fugir. Temos que identificar os riscos e mostrar isso para os colaboradores, tá bom? E fazer a avaliação. Todas as medidas de controle de prevenção aplicadas devem ser monitoradas, auditadas e avaliadas. Quanto à sua eficácia, este processo que deve ser realizado periodicamente. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é porque vocês fazem uma atividade rotineira, de rotina, que vocês não precisam estar sempre verificando. Ah, a gente já está acostumado, a gente faz sempre. Não, aí que mora o perigo, tá bom? Então, vocês precisam estar aí sempre cuidando das atividades. Eu trouxe uma parte aqui, essa parte aqui de orientação, que eu quero falar com vocês, mas só para vocês entenderem quando a gente fala de eliminação, que a gente vai falar já já. Mas aí, a gente tem aqui, ó, o gerenciamento de risco envolve a aplicação de políticas administrativas, procedimentos e práticas que visam identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar os perigos identificados. Tá, a gente tem aqui, ó, o perigo, né? Eu trouxe a imagem aqui para vocês, eletricidade. Qual o risco, né? A gente tem aqui o perigo que é a eletricidade. Qual o risco? Entrar em contato com partes inanizadas, né? Fiação exposta, tomadas inadequadas. Qual é a consequência, né, desse risco? É o choque, tá bom? Então, pessoal, a gente sabe que mexer no quadro elétrico é um perigo. Fazer atividade à altura é o quê? Um perigo. Fazer atividade de água quente tem o quê? Um perigo. Então, a gente entende que tem o risco e tem consequências. Vocês entenderam? Então, assim, Tati, então quando eu for avaliar qualquer atividade, eu tenho que entender primeiro que ali tem o perigo. Aqui o risco e a consequência. Vocês entenderam? Tá, vamos lá. E aí, pessoal, uma parte muito importante é entender o seguinte. Aí que eu vou pegar no pé de vocês agora. Quando eu era aluna, né? Quando o meu professor... Gente, eu lembro até hoje, tá? Essa aula. E olha, tem muitos anos. De EPI. E o professor falando de EPI. O professor falou assim, gente, o EPI, ele não salva vidas, o EPI isso, o EPI aquilo. Eu ficava assim, mas como assim ele fica falando mal de EPI? EPI é importante. Na minha cabecinha, né? EPI é importante, ele não pode ficar falando assim do EPI. Mas prestem atenção que depois a gente aprende muita coisa, como eu estou ainda aprendendo e vou aprender muito mais, né, gente? A gente está no mundo para aprender. Ninguém nasceu sabendo de nada, a gente está aprendendo todos os dias. Então, gente, o EPI, ele é o equipamento de proteção individual. Então, ele está ali, se a eliminação não é possível eliminar o risco, então, como é que eu posso substituir? Posso ter o controle de engenharia, a engenharia vai lá e coloca, a gente precisa colocar algo aqui para controlar, para que esse risco não
uma barreira, né? Aí a gente vai para engenharia. Controle administrativo, que aí vem procedimento, DDS, e por fim o EPI. Então, gente, isso aí são medidas importantes, tá? Para que a gente elimine o acidente. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazendo igual essa piramidezinha aí, entendeu? Eliminação, substituição, controle administrativo e depois EPI. Lógico, gente, que toda atividade, né, a gente vai usar o EPI. Ah, eu vou entrar numa área que necessita EPI. Sim, eu vou usar o EPI. Só que a gente não pode colocar o EPI como salvador da pátria. Por quê? Porque as pessoas vão pensar assim, ah, eu uso o EPI e posso fazer o que eu quiser. Não é assim, bom? A gente sabe a importância do EPI. Vamos falar um pouquinho aqui do EPI. Então, se eu estou fazendo uma atividade crítica, igual aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ele está fazendo uma atividade que parece uma solda, né? Tá soldando aqui. Então, eu estou fazendo uma atividade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar meus EPIs, tá? Então, gente, o EPI ele é muito importante, sim, mas a gente tem que começar por eliminação. Vamos dar um exemplo, que eu acho que fica melhor. Eu vou fazer uma atividade que tem um fio exposto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em altura com fio exposto, que pode vir um colaborador tomar um choque. Eu vou eliminar aquele perigo, tá? Aquele risco. Então, eu vou lá e peço para o eletricista arrumar a fiação. Beleza, eu eliminei, entendeu? Então, eu não tenho mais aquele perigo. Eu ainda tenho, né, a parte de altura, a atividade do colaborador, tem tudo isso. Eu estou explicando para vocês que a gente tem que ter um olhar mais crítico, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu vim falar com vocês hoje, né? Para nossa aula não ficar muito longa. Não se esqueça, porque eu passei a aula aqui, deixa eu até ver se está aqui nesse, sobre a PR. Então, se você não assistiu, assista a aula que eu falo sobre a APR, tá bom? Aqui, ó, gente, a aula que eu falei sobre a PR é a mesma aula que tem sobre os procedimentos, tá? E eu até falei aqui um pouquinho sobre análise de risco, tá bom? Só que eu trouxe com mais detalhe para vocês sobre risco, perigo e como realizar uma análise de risco, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês. Assistam todas as aulas, tá bom? E não se esqueçam sobre o que a gente falou sobre avaliação de risco, tá bom? Beijos, muita luz e sucesso na vida de vocês.